Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, Day News, dia 19 de outubro, as notícias dos fundos de investimentos imobiliários e fiagros que saíram ontem. Vamos dar uma olhadinha, acompanhando de pouco a pouco o mercado e sempre com isso chegando a ter os nossos melhores investimentos, nossos melhores resultados. Roteiro do dia, hoje a gente tem as altas e baixas do dia, os proventos de ontem e os fundos que vão anunciar os proventos hoje, fatos relevantes e comunicados ao mercado que saíram ontem, relatórios gerenciais e comentários do Kiko. Já vou pedindo a vocês que deixem o like. Hoje saiu mais tarde, né? Quase aí na hora do almoço. Estou gravando 10 horas da manhã, ainda não abriu o mercado, mas já dá para a gente, pelo menos, ficar esperto e acompanhando o mercado. Hoje eu tive um compromisso muito cedo, exames de rotinas. Infelizmente, ainda eu sou o eu tudo no canal. Eu sou o roteirista, eu sou o cameraman, eu sou o apresentador ainda, infelizmente. Mas um dia, quem sabe, a gente vai conseguir cumprir com todos os horários e ter 7 horas da manhã, 8 horas da manhã disponível já o Day News para vocês. Aquele aviso a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, os ativos citados não podem ser considerados indicações de investimento. A responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Altas e baixas do dia, o IFIX subindo mais um dia consecutivo. Perdão, ele tinha caído ontem, né? Então ele subindo hoje, voltando aqui para 2.987 pontos, meio que está transitando entre 2.880 e 3.000 pontos. Está transitando entre isso, andando de lado, subiu 0,16%. As maiores altas dos fundos imobiliários, DRIT 11 subindo 10,67%, GBFO 11 subindo 6,77%. Confesso que esse fundo eu nunca estudei, esse FOF, é um FOF, eu nunca estudei esse FOF. O FINV11, 6,77%, é o fundo que vai acabar. O FAMB11 subindo 2,88%. O FETN11 subindo 2,63%. O pessoal está crescendo o olho para o FATN11, fundo de tijolo, pagando um bom resultadozinho. E o WHGR11, que ontem tinha caído muito, hoje subiu 2,62%. NIU 11 caiu 9,16%, ontem ele tinha subido muito. O UFF 11, que anunciou proventos e teve a sua data X ontem, caiu 3,91%, BLCP 11 caindo 3,36%, BLCP começou a cair bastante agora, né? Fundo de logística, que vai ser provavelmente incorporado pelo BTLG. RECX 11 caindo 2,66%, RMAI 11 caindo 2,27%, e o MGHT 11 caindo 2,23%. Alguns desses aqui devido à data X, que foi do 10º dia útil. E entre só os fundos que participam do IFIX, maior alta RVBI, é um FOF subindo 1,65%, XPIN, que é aquele fundo industrial da XP, subindo 1,55%. Se ele subir mais uns 15%, ele chega no meu preço médio. Apesar que eu baixei bem o preço médio, mas tem que subir mais. RBFF 11, 1,50%. VGHF 11 recuperando das quedas, subindo 1,30%. MAL 11, 1,24%. Acabou a emissão, né? MAL 11 subindo aí. VGIR 11 subindo 1,22%. Nas maiores baixas, a RCT, já após o anúncio dos proventos, DataX caindo 2,03%, também DataX RZAK 11 caindo 1,77%, BLMR caindo 1,74%, RBRL caindo 1,63%, chegando aqui a R$90, CARI 11 caindo 1,52%, a FHI 11 caindo 1,16%. Entre os fiagros, as duas maiores altas aqui são fundos que passaram por emissão recentemente e agora, ao término da emissão, começam a subir. Vigia 11 subindo 1,30%, chegando a R$10,15. RZAG 11 subindo 1,18%, chegando a R$10,27. Os outros estão se mantendo aí de lado, poucas alterações de preço. Já entre os FIINFRAs, o IFRA 11, que é o FIINFRA do Itaú, subindo 1,27%.
O CPTI 11, que é o infra da capitania, subindo 0,60. Pequenas alterações aqui. Foi DataX do BIDE 11 ontem, né? Foi DataX. Perdão, não foi do BDIF 11, foi DataX. Caiu 2,27%, mas era DataX. Aí por isso que ainda subtrai, acabou caindo muito. E o nosso BODB, que muita gente está me cobrando para fazer um vídeo sobre ele, já digo a vocês que ele tem poucos ativos na carteira, é o base 10 dos FII Infras. Caiu 0,53%. Fonte de dados statusinvest.com.br. Proventos e anúncios dos proventos. Ontem foi os proventos anunciados do 11º dia útil. Tem alguns fundos imobiliários aqui que não é que anunciam no 11º dia útil, eles anunciam 5 dias úteis antes do dia 25. É o caso do ALZR11, do XPIN, do BPML, o XPML e o FCFL11. O resto era realmente o 11º dia útil. Destaques, para mim, o melhor destaque aqui é o XPML11, aumentando um pouquinho o provento, 2,74%, e tendência... Por que destaque, gente? Mês de agosto e setembro são meses ruins para os shopping centers, porque é dia dos pais apenas, aí começa a melhorar agora, outubro, dia das crianças, novembro, Black Friday, dezembro, Natal, então os resultados do XPML devem só melhorar daqui para frente, por isso que para mim ele é mau destaque. Essa imagem já está publicada no Instagram, você pode olhar com mais calma, fiz o vídeo ontem também explicando cada um dos fundos que estão nessa lista aí. E o Proventos. A LZR11 não foi 80 centavos, foi 79 e o Excel aumentou aí. E mesmo assim, foi um dividendo maior do que estava sendo pago antes no ALZR11. Hoje é data base do 12º dia útil, BTAL11, CCRF11, MORC11, que eu estou muito curioso para acompanhar o MORC11 hoje, o EQIR11 também, que também desmembrou para a base 10, quero ver o primeiro resultado base 10, o ESE11, CPPR11 e o Floripa Shopping Center anunciam proventos hoje. Fatos relevantes comunicados ao mercado. CPVJ11 comunicou que foi reavaliado seus imóveis, ele já começando a inflação impactar nos valores patrimoniais dos imóveis. Então, resultou um valor contábil superior em 9,87%. Então, o valor patrimonial do CPVJ vai ser reajustado em 9,87%. MCCI 11 saiu o prospecto definitivo com as seguintes alterações. Como eu falei para vocês, tudo indicava que ia até o prospecto definitivo, que antes a cota estava R$100, na emissão, ia baixar esse preço, e baixou. O preço da emissão do MCCI 11 é R$ 92,90, mais R$ 1,82, totalizando R$ 94,72. Mantendo ainda a data base para 21/10, fator de proporção 25,94%, período de subscrição de 25/10 a 7/11. Né? Vai ser uma oferta pública, mas não vai ter negociação de direitos. A LZR11 informou que a partir de 21/10, as 721 mil cotas serão as cotas já integralizadas no período de preferência e sobras da quinta emissão passarão a ser renegociadas na B3. Então, também fiz vídeo ontem falando sobre isso, a LZR11 liberando as cotas dia 21/10 para negociação. Pode haver filipagem. BBPO11, essa sim é uma boa notícia. Inclusive, alguém agora pode dar uma olhadinha aí, aposto, ainda não tinha aberto o mercado quando eu iniciei a gravação desse vídeo, mas eu aposto que o BBPO11 hoje amanheceu subindo já pelo menos 10%. 10% é exagero, pelo menos 5%. O BBPO11 deve estar subindo hoje. Em complemento ao fato relevante divulgado dia 14 de julho, referente à negociação com o Banco do Brasil para a renovação das locações de 4 imóveis abaixo, a BV Asset informa que a negociação foi concluída, tendo dos referidos imóveis sido renovados nas seguintes condições. Eu não trouxe as condições aqui, tinha um quadro lá, em mais ou menos, o aluguel caiu 35%, em linha do que os outros que foram renovados também caíram, 35%, porque é normal, contrato atípico, quando passa a ser típico, o aluguel cai,
Então, isso aconteceu, caiu 35%, mas manteve-se em linha do que foi renovado os outros contratos. A renovação das locações nos termos pactuados elevará o resultado inicialmente previsto de 84 centavos por cota para 94 por cota a partir de dezembro, primeiro mês, originalmente sem a receita dos aluguéis dos 6 imóveis não renovados com locatório com o locatário em 2021. Então, as receitas vão se manter no patamar de 94 centavos. O preço atual é muito próximo de 1%. Então, BBPO 11 voltou a ser agora com a renovação de contrato, 5 anos ainda, com o Banco do Brasil, das agências, voltou a ser agora um ativo para a gente ficar de olho. Para quem gosta de agências bancárias. Tem gente que não gosta de agência bancária, então não tem jeito. GGRC 11 convocou uma Assembleia Geral extraordinária para aprovação da 5ª emissão de cotas. Não tem dados tipo preço, não tem dados tipo, só tem que eles querem captar quase 400 milhões de reais, mas não tem dados como nenhuma data. Apenas a Assembleia vai votar e depois que aprovar, caso aprove, sairá os dados mais completos para o GGRC 11. Está com ágio, eles vão aproveitar o momento e fazer uma nova emissão. XPML 11 formaram aí que finalizou o período de sobras e de montante adicionais, onde totalizaram 137 milhões de reais captados, e não houve necessidade de rateio. Então, todos os pedidos de subscrição de montante adicional serão atendidos no XPML 11. Relatórios gerenciais saiu bastante ontem, eu trouxe alguns, não dá para trazer todos. RUSC 11, é a primeira vez que eu falo dele aqui, mas é interessante, em setembro o resultado do fundo foi 97 centavos, distribuídos 93. Então guardaram um pouquinho. A distribuição de rendimentos é definida com as perspectivas de resultado no semestre todo. Foi publicado um relatório de perguntas e respostas com esclarecimento de dúvidas dos cotistas recebidas pela administradora. Pessoal, é um fundo de hospital. Para quem gosta de fundo de hospital, dá uma lida nesse relatório, conheça melhor esse fundo, que de repente também pode ser uma boa oportunidade. RNGO 11, em setembro o fundo totalizou 973 mil receitas, ou 37 centavos, realizando um resultado de aproximado de 744 mil, totalizando 28 centavos. Então, ele teve um resultado de apenas 28 centavos. A distribuição de rendimentos anunciados em setembro foi 43 centavos. Então, eles distribuíram mais, tiraram da reserva, considerando a cota de fechamento de R$ 51,00. A evolução do resultado do fundo no semestre corrente de acordo com o estimado. Contudo, o resultado de setembro foi negativamente impactado em 15 centavos. Então, esses 15 centavos que faltaram foi por quê? Atraso no pagamento do valor de uma alocação de um dos locatários, totalizando 6 centavos, e a não antecipação, como é de costume, no valor de locação de 2 locatários, totalizando 9 centavos. Então, para o próximo, já se prevê manter os 43 centavos voltando ao normal. A LZR 11, ótimo, o fundo anuncia provento num dia, no outro já dá o relatório gerencial. Eu gosto desse tipo de gestão. O fundo avançou com mais um importante na etapa do processo de captação através da quinta emissão. Após os períodos de direito de preferência e sobras, e foram subscritas e integralizadas 721 mil cotas, iniciou-se o processo de oferta restrita, sendo a quantidade remanescente de cotas direcionadas aos investidores profissionais. Nessa etapa foram subscritas 279 mil cotas. Então, com isso, eles chegaram aí à marca de 1 milhão de cotas, equivalente a 30 milhões de reais. Assim, a quinta emissão foi concluída com a subscrição e integralização de 1.895 cotas, permitindo a captação total de 108 milhões de reais. Poderia até ter captado mais a LZR11 se não fosse a galera de olho naqueles R$5 e não fez as arbitragens. Mas mesmo assim, quem entrou deve estar feliz da vida, comprou aí a 108 e as cotas vão ser liberadas na sexta-feira e no mercado está 118. O próximo pagamento de rendimentos ao LZR11 será de 0,7955, por isso que eu já arredondo para 0,80, e acontecerá dia 25 de 10, sempre distribuído no dia 25, para todo mundo posicionado no dia 18 do 10. As receitas imobiliárias do fundo foram impactadas positivamente pelo último aluguel
recebido pelo imóvel Clariante e pelos rendimentos do caixa aplicados em fundos de liquidez. Ressaltamos que esse caixa foi acrescido em cerca de 50 milhões de reais devido à parcela do principal do imóvel vendido. Então, o imóvel vendido distribuiu o lucro, o resto está em caixa. E isso está rendendo bem. E ainda teve o último aluguel. Então um próximo provento talvez não se mantenha nesses patamares de quase 80 centavos. BCRI 11, no mês de setembro, o Fundo Banestes Recebíveis, o BCRI, distribuiu o valor de R$ 1,10. Foi um excelente dividendo, um dividend yield de 1,05%, líquido de imposto de renda. O IGPM registrou no período menos 0,85%, apresentando uma variação de 8,25% nos 12 meses. Então, o BCRI, mesmo com o IPCA negativo, IGPM negativo, pagando um bom resultado. TORD 11, a gente fez leitura do relatório gerencial ontem. O TORD 11, Fundo de Investimento Imobiliário, distribuiu 7 centavos, isso equivale a 0,5, dividendo de 0,5 sobre a cota patrimonial, encerrado em 14,10. Dentre as movimentações de setembro, venda de 1.600 unidades, lembra esse número, 1.600 unidades de CRI Brasil Parque subordinada, venda de 1.000 unidades de CRI Wandel subordinada, venda de 755 unidades de CRI União do Lago subordinada, venda de 1.135 unidades, compra de 1.135 unidades do Fundo de Investimento IC Loteamento e Recebíveis pelo preço de sua cota patrimonial, e aportes em equities. Então, eles estão vendendo CRIs e aportando nos fundos de equities ou diretamente na equity. Em decorrência dos atrasos na obtenção das aprovações necessárias para avanço com o lançamento do projeto Moto by Hilton Ibira, o fundo optou pelo desinvestimento através da execução de opção de venda para o empreendedor, previsto no acordo de acionistas. Dessa forma, foi estabelecida a recompra pelo empreendedor de toda a participação do fundo na SPE, por um valor de 18,76 milhões a ser pagos em 29 parcelas. Então, o TOD vai receber 29 parcelas corrigidas mensalmente pelo IPCA, acrescidas a uma taxa de 12%. Então, esses 18 milhões aí estão investidos, pode-se dizer, a uma taxa de IPCA mais 12. Lógico que vai sendo amortizado nessas 29 parcelas. Então, esse empreendimento, essa SPE, que o Moto by Hilton, que não gerava financeiro para o TORD 11, agora vai começar a gerar financeiro nessas parcelas que vão começarem a ser recebidas. BSLH 11 distribuiu 9 centavos e meio por cota, referente ao resultado do mês de setembro, representando um dividend yield de 0,9 sobre a cota patrimonial, encerrado em R$ 10,50. No mês, a única movimentação foi a compra de 759 unidades do CRI GPK Sênior. Aí o TORD vendeu subordinadas. Eles compraram Sênior. Então, não foi do TORD 11 ao seu preço na curva. Apesar da redução na distribuição de rendimentos no segmento de fundos de CRI majoritariamente indexados ao IPCA, o cenário de deflação, mesmo que ocasional, trouxe ao consumidor final uma atenuação de suas despesas, principalmente das classes sociais mais pobres. Nesse sentido, uma vez posicionado em um setor cujo produtor não é considerado de primeira necessidade, o risco de crédito atrelado ao portfólio do Versalhes é reduzido. Pessoal, deflação, menos provento, mas também menos risco. O pessoal vai pagar em dia as suas parcelas, ao passo que os distratos e inadimplência dos consumidores finais com dificuldade de pagamento pontualmente são reduzidos. No entanto, a gestão segue acompanhando de perto os progressos das carteiras, buscando identificar e mitigar eventuais adversidades. Inflação baixa é bom para os high yields. Mais um high yield, DEVA 11, distribuiu 7 milhões, equivalente a 55 centavos por cota. Isso dá um dividend yield de 0,58 apenas. Considerando o gross-up do imposto de renda, 64% CDI. Para os recibos de subscrição referentes à sétima edição, também foi distribuído 55 centavos. Os rendimentos apurados no mês refere-se basicamente à parcela pré-fixada da carteira destacadas na linha juros no DRE. Ou seja, a correção monetária foi praticamente zerada
devido à deflação no período. Os índices do período foi menos 0,68 para julho e agosto, menos 0,36, devido à proteção contra a deflação, foram zerados nos cálculos. Então, tá aí o pessoal me pergunta, Kiko, então, para o mês que vem o DEVA vai melhorar porque a deflação foi menor? Gente, para o DEVA ser menos 100 ou menos 1, tanto faz. Porque ele, se é negativo, ele zera. Então, mês que vem ele vai de novo pagar 55 centavos e no outro mês de novo 55 centavos e depois ele vai apresentar novos resultados melhores mais para frente. DECRA 11, esse aí é o Devan, Fiagro da Devan, o Devan Crédito Agrícola, referente ao... E, por incrível que pareça, as pessoas pensam que ele tem uma pegada mais high yield, não, ele é mais middle risk, para não dizer até high grade, mas as empresas são bem sólidas, as que emitiram os créditos para ele. Referente ao mês de setembro, um dividendo de 11 centavos por cotas isentos de imposto de renda, remuneração equivalente e tal. O fundo encerrou o mês com aproximadamente 98,7% do patrimônio líquido em ativos de crédito de agronegócio, 1,3% em ativos de renda fixa e rendendo 100% CDI. Abre uma conta no Sofisa, pessoal, rende 110% CDI. Como parte da essência do nosso processo de investimentos, seguimos monitorando todas as emissoras das dívidas e as possíveis consequências trazidas por questões macroeconômicas. Todas as operações do fundo encontram-se adimplentes durante a totalidade das suas obrigações. A taxa média ponderada da carteira de ativos é CDI mais 4,84%, 78% da carteira, e a parcela IPCA tem um incremento de 1,23 percentual na taxa, passando de 10,32 para 11, IPCA mais 11,55. E o IPCA é 20% da carteira. Então tá, DECRA 11 com 78% da carteira em CDI, 20% IPCA. A duration média de 2,2 anos. GALG 11, referente ao mês de setembro, o fundo distribuiu 8,2 centavos por cota para os detentores das cotas do GALG 11. O pagamento foi realizado dia 7 de outubro, já recebi, já gastei, para aqueles que possuíam cotas em 30 de setembro. Esse rendimento é referente aos aluguéis dos imóveis adquiridos pelo fundo, somados aos resultados de aplicações financeiras. Até o momento, todos os imóveis da carteira tiveram seus aluguéis reajustados. BCA 11, o IFIX, terminou setembro com discreta valorização, 0,5 mês, e alta acumulada de 6,6 em 2022. O retorno dos dividendos do IFIX ficou em torno de 10,4% ao ano, versus 10,6% em agosto, uma diferença de 4,7 pontos percentual em relação ao NTNB. Essa queda do retorno em dividendos deve-se à nova rodada de impacto de deflação nos rendimentos pagos por fundos de CRIs. O segmento imobiliário que tiveram desempenho melhor do que o do IFIX em setembro foram varejo, educacional, FOFs, agências bancárias e galpões logísticos. No lado negativo, os fundos de recebíveis continuarão a ter desempenho inferior ao índice no mês, pois a deflação reduziu momentaneamente a distribuição de dividendos dos fundos de CRIs indexados à inflação. No mês, os destaques positivos da carteira do BCA, em termos de retorno frente ao IFIX, foram a boa seleção de lajes corporativas e galpões logísticos de shopping centers. Comentários do Kiko. Aqui, pessoal, quando as perguntas ficam recorrentes, eu trago para comentários do Kiko. E a pergunta última é, porque o pessoal está vendendo lá o VRTA 12, ele está perguntando, venda de direitos paga imposto de renda? Sim, venda de direitos paga imposto de renda. De acordo com a Receita Federal, que em julho do ano passado soltou uma circular onde eles explicaram como é que funciona isso. E eles explicaram que paga-se 15% sobre o lucro. Kiko, mas fundo imobiliário não é 20%? Fundo imobiliário é 20% sobre o lucro. Mas para direito, a Receita classifica direito de preferência como outros ativos. E esses outros ativos, por exemplo, ETFs, BDRs, mini índice e outros que são também considerados outros ativos, eles pagam 15% sobre o lucro. Logo, o lucro de direito de preferência pode ser abatido de prejuízos
em ações e outros ativos. Se você tem prejuízo em ação, com ações, você pode abater esse lucro que você está tendo com a venda de direito de preferência. Se você está tendo prejuízo com BDRs, com ETFs, você pode abater do lucro que você está tendo com a venda de direito de preferência. Porém, esse lucro não pode ser abatido com prejuízos de fundos de investimentos imobiliários, porque são abas separadas para se lançar no programa da Receita Federal. Então, lucro com direito de preferência de fundo imobiliário ou de fiagro se abate de prejuízos de ações, de ETFs, BDRs, de mini índices, desses ativos aí. Fundos de investimentos e fiagro só abatem imposto de renda de lucro de prejuízo deles entre eles. Esses outros, os direitos de preferência é abatido desses outros ativos que cobram 15% de imposto de renda. Pessoal, nosso Day News eu vou fechando por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Está saindo bem mais tarde agora, no meu relógio está marcando aqui 10 horas e 25 minutos. A duração foi 25, comecei 10 horas, o mercado já deve estar bombando, provavelmente o BBPO já está subindo um monte aí. Vamos ver, vamos dar uma olhadinha. Um grande abraço a todos, deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima.